Olá, seja bem-vindo de volta à série de vídeos sobre extensão de contaminantes. Este é o quarto vídeo de 4 dessa série. E, novamente, meu nome é Camila Miranda, geóloga de projetos da Sequent, baseada no Brasil. Eu vou continuar a orientar vocês nesse fluxo de trabalho. No último vídeo, nós construímos o nosso modelo de blocos e agora podemos pular para a parte de cálculos e filtros estatísticos, análise de swap plots, relatórios de interrogação dos blocos, bem como a visualização por meio de seções transversais do nosso modelo de blocos, com as informações dos estimadores avaliadas neles. Nos últimos vídeos, nós construímos dois estimadores, sendo eles um estimador por krigagem simples e o outro por krigagem ordinária. Em seguida, nós avaliamos essas construções em nosso modelo de blocos, que é o que estamos visualizando na nossa cena agora. Estamos aqui percorrendo pelo nosso modelo de blocos com a avaliação da krigagem simples nele. É isso que estamos visualizando agora. Novamente, eu vou apenas colocar para visualizar os valores utilizados para essa estimativa e tornar o modelo de blocos um pouco transparente. A visualização pode parecer um pouco diferente do outro vídeo porque aqui eu ajustei a escala Z. A escala do último vídeo estava definida como 5. Aqui selecionei 1. Então foi um pouco exagerado anteriormente. Mas, novamente, vamos apenas dar uma olhada para ver como isso respeita os nossos dados, né? O modelo está respeitando bem os nossos dados. Vemos que nós fizemos um bom trabalho. Essa, então, é a visualização dos resultados com agregagem simples, e agora eu vou pular para a visualização da nossa agregagem ordinária. Então, para isso, a gente pode selecionar lá na nossa lista de formas, no nosso objeto de modelo de blocos, a krigagem ordinária para ser visualizada. Aqui nós podemos ver que os blocos são restritos a somente este domínio, portanto, há significativamente menos blocos do que no modelo menos restrito que eu acabei de mostrar anteriormente, porque os blocos aqui eles apenas preencherão um domínio estabelecido, e essa é a pluma que foi criada com estes valores. Eu posso simplesmente passar por esse modelo também para avaliá-lo em relação aos valores, e é a mesma situação, os valores estão se alinhando muito bem. Passando pelo modelo, a gente pode perceber. E nesse momento, eu estou muito satisfeita com a forma com a qual eles estão se alinhando. Portanto, nesse momento, depois de usar o Slice para fazer essa primeira auditoria de primeira passagem no modelo de blocos, é o momento da gente verificar as estatísticas. Então, para fazer isso, entre no modelo de blocos, clique com o botão direito e selecione Estatísticas. Nesse momento, eu quero visualizar apenas a tabela de estatísticas mesmo, e aqui estão os nossos dois estimadores. Os blocos preenchem o volume do domínio, tanto do estimador de krigagem simples quanto do de krigagem ordinária. E aqui nós podemos ver que há cerca de 42 mil blocos em nosso estimador de krigagem ordinária, enquanto temos 260 mil em nosso estimador por krigagem simples. Essa informação é muito útil para a gente. Existem algumas coisas que precisamos ir e consertar ou padronizar, pois uma vez que essas questões não estejam padronizada e a contagem de blocos não é semelhante, nós não conseguimos fazer uma comparação entre essas duas estimativas, o que torna as estatísticas um pouco menos significantes. Outra observação importante é que podemos ver aqui que no valor mínimo existem valores negativos em nosso estimador simples. Isso ocorre apenas com o estimador por krigagem simples. E nós podemos corrigir essas questões. E para corrigir isso, nós precisaremos trabalhar com cálculos e filtros. Antes de fazer isso, existe uma coisa que nós precisamos fazer. Sempre que nós executamos cálculos, precisamos fazer uma referência a um domínio em nosso processo de construção de cálculo. Eu vou prosseguir e fazer isso de forma rápida, expedita aqui. E então, eu vou mostrar o cálculo para que fique um pouco mais claro, mas antes nós precisamos criar este domínio que eu comentei com vocês. E para isso, eu vou criar na minha pasta de modelos geológicos utilizando esta unidade. Então, para fazer isso, nós vamos voltar aos modelos geológicos. Eu não
criei aqui, mas eu vou reconstruí-lo para que nós possamos rever esse fluxo de trabalho, né? Então, botão direito na pasta de Geological Models e eu vou selecionar um novo modelo geológico. Eu não vou selecionar nenhum intervalo base, porque nós vamos criar a nossa litologia a partir de uma superfície pré-estabelecida. Com o valor de resolução, vou seguir usando 30 como os demais modelos e incluir como extensão aqui a mesma extensão dos modelos geológicos que eu criei antes. Vou renomear este modelo aqui e dou um OK. Nós precisaremos estabelecer aqui apenas duas unidades. Uma relativa acima da concentração de 4 ppm e outra menor que 4 ppm. Vamos adicionar isso como as nossas litologias neste modelo geológico. Então, na árvore de projetos, nós selecionamos Lithologies e acrescentamos essas duas unidades aqui. É importante também criarmos a Bedrock aqui, além das duas que eu citei, havia me esquecido, porque nós vamos distinguir essa região aqui do modelo também. E quando eu finalizar aqui, nós vamos voltar para a árvore de projeto e ir na nossa Surface Chronology. Para esse propósito, eu vou limpar a cena. E em Surface Chronology, desta vez, a gente vai criar uma superfície a partir do interpolador intrusivo e utilizar como referência a superfície que a gente já criou lá no nosso modelo numérico. Esse domínio não é necessariamente uma intrusão, mas esse interpolador funciona bem nesse caso. Nós vamos selecionar aqui, então, a superfície que criamos lá a partir do nosso modelo numérico e vou buscar aqui para selecioná-lo. Seleciono o plano de referência lá, então, puxo lá do meu modelo numérico. Maior que 4 ppm. E aqui eu estabeleço as relações da informação que é interior a essa superfície. Em seguida, nós vamos criar uma superfície entre a nossa bedrock e os nossos sedimentos não consolidados. Então, para isso, dessa vez nós vamos criar um novo depósito, também a partir de uma superfície, já que a gente pode reaproveitar aquela superfície criada no nosso modelo geológico criado nos vídeos anteriores. Precisamos apenas desta superfície aqui. Ok. E agora, a gente vai definir as relações. E agora, nós precisamos estabelecer em Surface Chronology as ordens da cronologia. Então, vamos setar aqui que a nossa superfície maior que 4 ppm é mais recente. Dou um OK e ele processou o meu modelo geológico. Esse é o modelo criado, o resultado dele. E, mais uma vez, o que a gente vai fazer é utilizar isso como referência para os nossos cálculos, que foi a motivação para a gente criar esse novo modelo aqui. Então, satisfeita com a forma com a qual o modelo foi gerado, eu vou pular para o fluxo de trabalho com cálculos. O que eu preciso fazer é ir lá no meu modelo de blocos e clicar com o botão direito e selecionar Cálculos e Filtros. Novamente, apenas para lembrar o que isso pode ficar um pouco complicado, o motivo que estamos fazendo isso é para padronizar os nossos cálculos e corrigir também aqueles valores negativos para que os blocos preencham todo o volume. Dessa forma, a contagem de blocos aqui será igual e então poderemos comparar os dois modelos um pouco melhor. Então, para ver os cálculos e filtros, o que a gente precisa fazer, como eu comentei, é clicar com o botão direito no modelo de blocos e selecionar cálculos e filtros. Para isso, eu já tenho alguns configurados aqui e eu vou apenas mostrar como criar isso, e então abordar o tipo de raciocínio por trás desses cálculos e filtros. Para criar um novo, é só eu clicar nesse pequeno símbolo aqui. E aqui a gente tem a opção de criar um novo cálculo categórico, um novo cálculo numérico
ou um filtro. Para esse exemplo, eu vou reconstruir esse cálculo para que possamos ver como funciona. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou chamar isso aqui de porosidade. Então, para iniciar um novo cálculo ou uma nova variável, o que você vai fazer inicialmente é digitar um if. E em seguida, o botão de espaço, e isso criará a sua instrução. Aqui, agora, ele irá criar 3 condições, incluindo o contrário para criar uma nova condição. Venha nesta barra aqui, e agora isso se assemelha às 3 declarações aqui. Para começar, existe esse botão de inserção, que é realmente útil, e você pode fixá-lo na sua janela. Se você quiser, não vou fazer isso agora. Então, você clica ou neste botão de inserção, e é assim que você pode começar a construir a sua variável. Isso também ajuda com essa sintaxe específica. Vamos dizer que, se o modelo geológico é igual ao tio, então queremos que a porosidade tenha um valor de 0,25. Se o modelo geológico for igual ao Outwash Ice Contact, utilizamos o valor de 0,3 e, caso contrário, 0,4. Então, dessa forma, a variável é construída. Perceba que enquanto eu digito, esses erros aparecem, né? Há um erro de sintaxe aqui, por exemplo. Se você comete um erro, você pode apenas dar um Ctrl Z para desfazer esse erro, o que é muito útil. E como essa não é uma sintaxe apropriada nesse caso, haverá um erro aqui. Esse erro precisa ser eliminado e você pode ver que é mostrado por esse sublinhado vermelho. Portanto, agora está claro que essa é uma variável válida. Eu só vou deletar ela porque eu já tenho aqui. E dessa maneira, uma vez que as variáveis são criadas, elas podem ser usadas nos cálculos. Então, se você olhar aqui, essa variável estará disponível nesta coluna para que você possa usá-las como referência aqui também. Para esse cálculo em específico, basta clicar como um novo cálculo numérico. Você pode nomeá-lo aqui e aqui acabamos de pedir que a krigagem, o valor de krigagem simples produzida por aquele bloco específico seja multiplicado pelo valor da porosidade que nós estabelecemos. E então, essa é a concentração total ajustada para eles. Como eu mencionei antes, quando criamos o nosso estimador final, eu marquei todos aqueles atributos disponíveis. Depois de marcados e avaliados do modelo de blocos, você pode referenciá-los nesses cálculos. Portanto, para esse cálculo específico, tudo o que eu fiz foi, na verdade, será referenciado e aqui abaixo do cálculo específico. Então, para uma krigagem simples, no caso da eficiência da krigagem ser maior que 0,9, podemos chamar isso de medido. Se for maior que 0,7, indicado. 0,5, inferido e, caso contrário, não classificado. Também podemos definir essas questões utilizando a distância média, como disse no último vídeo. Então, se a distância média for inferior a 3.000, vamos chamar de medido. Isso é, se o bloco está a menos de 3.000 metros de distância de um valor conhecido, podemos chamar isso de medido, de menos de 3.500 indicado e entre esses valores aqui, inferido, caso contrário, não classificado.
E esses aqui são apenas alguns outros cálculos que eu apliquei. E agora, passando para os problemas que enfrentamos quando estávamos tentando rodar as estatísticas, nós vimos que a quantidade de blocos era diferente entre os dois estimadores e haviam valores negativos na crigagem simples. Então, começando com a crigagem ordinária, o que vamos fazer é dizer que se o modelo de subdomínio é maior que 4 ppm, e novamente, isso é o que acabamos de criar, voltando aqui para a cena, e disse que esse valor aqui é maior do que 4 ppm. Se, portanto, for maior do que 4 ppm, usaremos os valores de crigagem ordinária que obtivemos. Caso contrário, vamos definir como este valor de background. E assim será. Então, para a crigagem simples, o que fizemos foi dizer que, se o modelo de domínio é igual aos sedimentos não consolidados, então começamos uma nova declaração com o if. E isso, se o valor da crigagem simples for maior do que o valor de background, nós iremos seguir com esse valor aqui. Se for menor ou igual a isso, mais uma vez, vamos utilizar esse valor de 0,001. Isso se torna apenas restrito se não houver valores negativos nesse modelo de blocos em específico. E também utilizamos o valor de 0,001 só para que os blocos que não estão codificados também recebam o valor, né, para que a gente tenha a mesma quantidade de blocos em ambos modelos. Uma outra coisa que você pode fazer é criar filtros, né? Portanto, para criar um novo filtro, você faz exatamente a mesma coisa e seleciona o filtro. Então, é aqui que você aplica essas condições. Eu vou apenas ler para construir esse filtro aqui. Então, seleciono o filtro e vamos chamar esse filtro aqui do nome. Ok. Vamos chamar esse filtro aqui de Carry Trace. Vou prosseguir com os procedimentos para configuração desse filtro. E então, vamos finalmente chegar a esses valores inválidos. Nessa situação, você pode simplesmente passar o mouse sobre o item e ele dirá o que você deve fazer. Agora, nós podemos exibir esses valores de cálculo carimbados no nosso modelo de blocos. Na verdade, eu estou apenas limpei a cena e puxei o modelo de blocos para visualização. E antes da crigagem ordinária, haviam apenas os blocos contidos no domínio maior do que 4 ppm. Agora podemos ver
Se marcarmos aqui a crigagem ordinária, podemos ver que todos os blocos foram preenchidos. E se fizermos um slice, agora temos todos os blocos com o valor associado. Então, é a mesma coisa para a nossa crigagem simples. Todos os blocos também têm um valor. Então, quando acabar de setar a crigagem ordinária, você pode ver que há um mapa de cores discreto aqui para criar um mapa de cores de visualização. Tudo que você precisa fazer é selecionar um novo mapa de cores e você pode selecionar um novo mapa discreto. Aqui você consegue gerar intervalos e há várias maneiras diferentes de criar intervalos distintos. Você também pode selecionar diferentes gradientes de cor para escolher. E assim que isso for aplicado, ele será exibido aqui na minha janela. Você também pode entrar e alterar manualmente esses valores para algo que faça sentido para a distribuição das amostras em questão. Então, assim que tivermos satisfeito com essas configurações, podemos fechar e isso será salvo aqui, onde você poderá escolher, vou dar um close, você pode escolher na lista de formas qual mapa de cores utilizar. Então, é assim que os cálculos criados afetam a sua visualização da cena. E como você pode ver, as coisas no seu modelo de blocos também. Agora, vamos para o outro problema, outra questão que eram as nossas estatísticas. Novamente, eu vou abrir essa tabela de estatísticas e agora você pode ver que esses valores calculados na parte inferior. Na verdade, nós vamos falar sobre isso agora. Podemos ver que ambos agora têm a mesma quantidade de blocos. E também podemos rolar aqui e ver que definimos um mínimo de 2. Esse valor de background é de 0,001 para ambos. Não há mais nenhum valor negativo em nosso estimador por crigagem simples, então eu vou desligar agora esses dois. E agora podemos ver o modelo de blocos e o volume para compará-los. Apenas olhando para eles, nós podemos ver que a crigagem ordinária criou uma média mais alta que a crigagem simples. Isso era esperado porque a crigagem simples é um estimador muito mais conservador. Como eu disse, com a crigagem simples, os valores distantes das amostras decaem para a média dos valores da população da amostra. Embora com a crigagem simples o valor que é indicado também é o que você definiu, como nesse caso, nós definimos um valor de fundo de 0,01. Então, sim, embora sejam diferentes, não existe um certo e um errado, né? Isso é apenas para que você veja o comportamento da sua pluma. E nesse caso, depois que tudo for executado, você pode verificar qual método se adapta melhor ao seu problema especificado, em específico, né? Então, passando das estatísticas, acabamos por passar pelos cálculos, filtros e consultas. E agora que examinamos as estatísticas, os cálculos e os filtros, eu queria realmente passar aqui em algumas coisas que podemos usar para auditar o modelo de blocos. A ferramenta de interrogar o estimador, Interrogate Estimator, é um recurso realmente muito útil. Você pode acessar clicando em Interrogate Estimator aqui na árvore de projeto e digamos que, por exemplo, que o valor, esse valor realmente alto, eu tenho esse valor realmente alto e eu quero saber o que está gerando esse bloco com esse valor específico aqui. Eu posso clicar no bloco e na cena eu clicar no bloco aqui.
E na cena eu venho interrogar o estimador, que então irá abrir esse estimador, né, na cena como uma guia aqui, e eu posso visualizar especificamente esses valores aqui. Você pode ver o índice do bloco e o centroide do bloco, você pode ver o valor da crigagem simples, e você também pode subir aqui e selecionar outro estimador para ver os valores dele também. Além disso, se eu for para a cena, ele irá mostrar para a gente o contorno do bloco, bem como as amostras que estão sendo utilizadas para estimar esse bloco em específico. Em seguida, irá mostrá-los aqui. E você pode clicar nessas colunas para organizar por coluna para que possamos aqui arrastar isso para baixo. Isso torna mais fácil de utilizar essa funcionalidade, né, para ver de onde vêm esses valores. Então, se eu quiser ver como este valor aqui tem um peso de 0,470, então isso teve uma influência muito grande, né? Eu posso ver que é muito grande no valor que esse bloco específico obteve. Então, se eu quiser ver qual amostra específica formou este bloco, você pode simplesmente ir até esse olho e ativá-lo e desativá-lo. E você também o verá sendo ativado e desativado na cena. Você também pode falar sobre todas as amostras e apenas alternar em uma específica, e aqui podemos ver algumas das como as principais influências neste bloco. Então, a aplicação disso seria se eu chegar a este estágio de interrogação de bloco e eu achar que há muitos blocos se formando e essas são muitas amostras para constituir esse bloco. Eu posso simplesmente mover isso de volta, pular para o estimador, que é onde nós definimos as amostras mínimas e máximas, e é aqui que isso é aplicável. Então, eu poderia vir aqui e dizer que eu só quero mais de 15 amostras na vizinhança. Um clique no bloco, ok. E agora isso irá reprocessar todo o nosso modelo de blocos por inteiro, né? Atualização dinâmica. Perfeito. Então aí podemos ver que agora, se olharmos, existe um máximo de 15 amostras. Podemos ver aqui 15 incluídos no nosso, na nossa visualização. Podemos ver que isso teve um efeito muito pequeno, porque o peso daquela amostra ainda é tão grande, mas aqui mudou nesse bloco específico. E é dessa forma, né, uma das formas de utilizar o interrogador, né, questionar o nosso modelo de blocos. Indo para outro assunto, eu também quero passar pelos nossos swap plots. Então, para fazê-lo, clique e selecione aqui um novo swap plot. Você pode nomear o seu gráfico e ver, né, como que a gente consegue interagir isso aqui. A gente pode olhar nas direções X, Y e Z, puxe para baixo para que nós possamos visualizar, então, que isso ocorre porque as faixas são maiores. Podemos derrubar isso e podemos visualizar que é exatamente como está passando aqui. Daqui movendo para baixo, esses então são os valores médios para todos os blocos ao longo de cada faixa individual. Isso apenas fornece uma comparação
seccional desses valores médios. E não há nada realmente surpreendente aqui, como nós vimos antes. As estatísticas que executamos para a crigagem são ou a crigagem simples, muito mais conservadora do que a crigagem ordinária. E podemos ver isso aqui, onde você consegue olhar para esses valores e o x e y e definir a direção. Agora, eu vou pular para a parte dos reports. Para construir um relatório, clique com o botão direito no seu modelo de blocos e selecione. Podemos renomear o relatório e a primeira coisa que você vai querer fazer é selecionar as colunas. Então, eu vou selecionar geologia, o modelo de lençol freático, então vou dar uma olhada também na minha estimativa de crigagem simples. Aqui você pode definir a densidade, e para esse caso eu vou apenas, em vez de um valor constante de 2,5, eu posso utilizar uma coluna especificada. Eu vou desativar a exibição dessas informações aqui, também vou desligar a exibição do conteúdo. E se você decidir que deseja reordenar essas colunas, a única coisa que você precisa fazer é arrastar e puxar. Então, agora é classificar pelo meu lençol freático. Você também pode clicar neles, desmarcar as unidades, portanto, eu vou apenas desmarcar o meu unknown e o meu background, e em seguida chegar ao valor médio e fazer a unidade, estabelecer a unidade aqui. Podemos ver aqui que ainda é inválido porque deve haver algum valor que não é um valor codificado. Isso tornará todos esses outros valores inválidos. Então, nós precisaremos selecionar um filtro. Portanto, esse é o filtro que eu construí anteriormente. Vamos filtrar com o auxílio daquele filtro, que apenas, ele precisa de um valor, e agora isso está preenchido. Ficará preenchido. Isso. Agora, podemos ver essa zona saturada para essas unidades específicas, podemos ver o volume, a massa, e também podemos ver o volume médio nessa unidade específica. Então, se você rolar até o final, podemos ver o total. Quando estivermos satisfeitos com esse relatório, tudo que precisamos fazer para exportá-lo é selecionar esse botão aqui de tabela de exportação. Isso lhe dará a opção para exportá-lo. Assim, você pode adicioná-lo aos relatórios que enviar, e isso será salvo automaticamente para que você possa simplesmente sair daqui. Portanto, eu também quero, nesse vídeo, cobrir a parte de seções transversais. E para criar uma nova seção transversal, primeiro você precisa fazer uma fatia aqui na cena, com a ferramenta de slice. Você então deseja ir para a pasta de cross-sections, certo? Clique e selecione uma nova cross-section, e isso colocará automaticamente essa seção transversal na fatia que foi feita anteriormente. Você pode então ajustar os limites manualmente ou simplesmente entrar em cena e arrastá-los. Então eu vou restringi-lo a essa área aqui. Vou restringir para a área aqui agora. Então, eu clico em OK. Isso irá gerar a seção transversal aqui, ou cross-section também. Em seguida, nós precisamos avaliar o nosso modelo nessa seção transversal criada. Eu vou utilizar o modelo geológico e talvez aqui o lençol freático também. Eu vou apenas utilizar o modelo de geologia e o modelo de blocos por enquanto. Você também pode avaliar superfícies nessa seção. Eu vou apenas jogar a superfície de lençol freático aqui. Então, beleza? Quando isso for feito, nós podemos criar um novo layout de seção. Eu vou clicar com o botão direito no mouse e selecionar novo layout de seção, e isso trará essa janela. Nós podemos definir uma escala aqui, também podemos ajustar o tamanho da página, portanto, isso vai depender e será específico para o seu relatório. Mas, por enquanto, tudo bem, você também deseja selecionar os modelos, bem como a superfície. Vou dar um OK. Então, primeiro, queremos mover o modelo de geologia para a parte de trás da seção. Vamos precisar entrar no nosso modelo de blocos aqui e fazer algumas alterações. Então, precisamos primeiro mudar isso de uma cor lisa
para cligagem simples e vou modificar. Nós podemos também selecionar opções para que nós possamos selecionar um mapa de cores aqui, bem como um filtro de valor. Vou apenas aqui utilizar o filtro para o teor e dessa forma vou fechar isso aqui, porque o espaçamento do bloco é muito próximo nesse modelo específico. Essas linhas aqui vão dar uma cor mais escura, então vou desligar essa opção. Podemos então começar a ver a pluma apenas para fins de visualização, aumentar a escala vertical, e isso para mim parece bom. Então, indo para a parte de lençol freático, né, tornar isso visível aqui. Você pode selecionar como deseja que o estilo da linha apareça, bem como aumentar a espessura da linha. Em seguida, se você deseja mudar as questões como legenda, e para adicionar mais furos à seção transversal, você precisa ir até a pasta de furos aqui, certo? Clique em adicionar e você vai selecionar, nesse caso, os intervalos de contaminantes. Então, eu vou verificar o filtro por distância mínima até esse plano aqui. Talvez uma distância de 200 seja um valor adequado. Vou verificar aqui todos eles e clicar em OK. Eu vou dar um zoom um pouco mais e aqui podemos ver isso sendo exibido no nosso layout de sessão. Vou colocar a concentração total no centro, aumentar também essas linhas, né, os traços dessas linhas, para que eu possa visualizá-los um pouco melhor. E também vamos querer também ver essas opções aqui. Vamos ter certeza de que a tabela é a mesma que as nossas outras tabelas. Então, clique em fechar para isso. Na verdade, eu vou marcar também os rótulos aqui, as labels, na verdade, para que possamos ver os valores dos contaminantes nesses intervalos específicos. E eu acho que para mim está muito bom. Você também pode fazer, existem diversas outras coisas que você também pode ativar nessa parte de sessão. Estou satisfeita com esse resultado e também vou modificar o nome aqui para esse nome. Vou fazer algumas outras modificações aqui. E finalmente, quando você estiver satisfeito, você pode clicar em salvar e realizar a exportação desse layout de sessão. Ao fazer isso, o programa irá renderizar automaticamente para você. E aqui existem diversos formatos para exportação. Você pode visualizar o layout criado também na sua cena 3D. Ao arrastá-lo aqui, ajustei a escala, estou contextualizando o meu layout com o modelo de blocos. Pode também utilizar a geologia aqui, né, o modelo de geologia para visualizar. Dessa forma, nós finalizamos a nossa série de vídeos sobre a extensão de contaminantes. Quaisquer dúvidas que você tenha, pode entrar conosco contato conosco por meio do nosso canal de suporte e espero que faça um bom uso da extensão.